Boa tarde, pessoal, e agora nós daremos início a mais uma aula de língua portuguesa. Muito prazer, eu sou a professora Aline Silva. Hoje o assunto é tipologia textual. O que é essa tipologia textual? A tipologia textual são conjuntos de enunciados organizados em uma estrutura bem definida, certo? Ele é identificado por características predominantes. O que é que predomina naquele determinado texto? Resumidamente, dizemos que o tipo textual é a forma como o texto apresenta-se. Temos aqui alguns exemplos de tipos textuais ou tipologia textual: a narração, a descrição, a dissertação, a argumentação, a injunção. Esses textos podem ser apresentados em forma de prosa, verso, entre outros. Temos que deixar uma coisa bem clara: a diferença entre gênero textual e tipo textual. O tipo textual é a estrutura do texto. Já o gênero textual é o uso dessas estruturas no nosso cotidiano. Primeiro, nós temos aqui a narração, que tem como principal característica contar uma determinada história, seja essa história real ou apenas imaginária. Geralmente, ele sempre vem com um tempo e um espaço, sempre focando nessas partículas que vou falar aqui para vocês, né? Os personagens, o foco narrativo, o clímax, o desfecho, entre tantos outros elementos da narrativa. Pessoal, e agora nós temos a dissertação, que é um tipo de texto opinativo, em que as ideias são desenvolvidas por meio de estratégias argumentativas. Neste caso, a sua maior finalidade é conquistar a adesão do leitor aos argumentos que são apresentados. Ou seja, ele tem como função convencer o leitor de tal opinião. Como o texto dissertativo é muito pedido nos concursos, no Enem, nós vamos falar um pouquinho sobre a produção de textos, no caso dissertativo. A dissertação, ela abrange, então, duas modalidades: a modalidade expositiva e a modalidade argumentativa. A expositiva, ela vai estar ali apenas falando sobre algo, sem deixar nenhuma marca de opinião. Já a dissertação argumentativa, ele vai falar sobre uma determinada coisa, mas ele vai dizer qual é a opinião que ele tem. Essa é a diferença entre a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. A estrutura da dissertação, ela tem introdução, com normalmente um parágrafo, o desenvolvimento, 2 ou 3 parágrafos, e a conclusão com um parágrafo. Temos aqui, partículas de cada estrutura, da introdução, do desenvolvimento e da solução. Vamos lá. Introdução tem que ter tese, tema e tem que reforçar a tese. Desenvolvimento. Tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2, você tem que colocar a causa
e as consequências. Já na solução, você vai voltar novamente para a tese e para o tema e sempre vai responder o que deve ser feito para que aquele problema seja solucionado. Descrição. Como o próprio nome já diz, né? Ela objetiva descrever coisas, pessoas ou situações. Essa descrição pode ser feita de forma objetiva ou de forma subjetiva. A injunção. A injunção são aqueles textos que têm a finalidade de instruir, orientar. Utilizando o quê? Normalmente ela utiliza os verbos no imperativo, no infinitivo ou no presente do indicativo, sempre indeterminando o sujeito. O texto expositivo ou a exposição. Ele tem por finalidade apresentar informações sobre um objeto, fato específico, enumerando o quê? Suas características por meio de uma linguagem clara e concisa. Eu trouxe alguns exemplos para vocês dessa tipologia textual, né? Temos aqui a narração, né? O conto, a fábula, a lenda e assim por diante. A argumentação, o editorial, a carta de leitor, a assembleia. O expositivo, o artigo científico, o seminário, a palestra. O injuntivo, o manual de instruções, a receita de bolo e entre tantos outros. O descritivo, o laudo, a guia de viagem, o perfil em uma comunidade virtual, o relatório e entre tantos outros exemplos que vocês podem até pesquisar mais para ir mais a fundo. Pessoal, eu queria deixar aqui para vocês, né, essa frase da autora Clarice Lispector. O que você tem, todo mundo pode ter, mas o que você é, ninguém pode ser. Boa tarde a todos e bons estudos!